Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é 30 de julho de 2020. Na descrição do vídeo tem um link para esta matéria. Olha, eu vou logo dar um aviso. Se você é da esquerda, eu te aconselho, não muda não, fica aí. Você pode se surpreender com o que eu vou ler aqui. Só para começar o título. Porque Bolsonaro é imbatível. Tem um vídeo, quem quiser ver o vídeo, eu não vou passar o vídeo porque o vídeo é praticamente o que a matéria aqui descreve, então não vou passar, tá certo? Agora, se você é de esquerda, olha, tua vida pode mudar hoje. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações na descrição do vídeo, tenha conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos à matéria? Vamos lá. Um aviso aos opositores do presidente. Depois de lerem este artigo, achem um jeito de se alinhar ao governo ou comprem muitas caixas de lenço. Você não entendeu? Você vai entender. Você está vivendo pela ilusão do PT. Se ligue nisso. Vamos aos factos. Atenção, este, como a maioria dos meus textos, é longo, cerca de 2.340 palavras ou 5 páginas de Word. Se preferir ao final, tem a versão em áudio. Quero realmente que você leia ou ouça, pois essa discussão é pelo Brasil e você faz parte indispensável dessa reconstrução. Vamos lá? Apenas para que nos situemos, a pandemia será devastadora para as economias do mundo e para a sociedade como um todo. No Brasil, estimamos que o PIB só se recuperará do prejuízo a partir de 2022. Me refiro à recuperação da perda deste ano, estimada entre 4% a 5%, e do crescimento projetado para 2021, estimado em 3,5%. Dessa forma, com a previsão de crescimento em 5,5% projetado para 2022, a nossa economia estaria novamente no azul, recuperando a perda de 2020 e estima-se ainda um crescimento para 2023 em torno de 6%. Projeções à parte, o fato é que perdemos 2 anos, claro, que isso é um bom chute dos especialistas, mas sou otimista, como expliquei no meu artigo sobre a recuperação em V do Guedes. E acredito que esses números podem ser melhores, o que estará atrelado à sustentação de Bolsonaro e do seu governo. Assim, vou explicar o porquê do meu otimismo. Vou partir de uma visão um pouco mais abrangente e sistêmica do que, de fato, a meu ver, representa a base de sustentação de Bolsonaro e que o torna extremamente forte e, consequentemente, um bom governo. Deixa eu ver. Continuando. Me refiro a um conjunto de fatores que, em geral, não são vistos de forma agregada e talvez, por isso mesmo, ignorados por grande parte da opinião pública e pelos analistas políticos de plantão. Muitos desses temas são, embora comentados e sempre comentados, deixa eu ver aqui, sempre estão em espaços fragmentados, o que não dá uma visão muito clara do todo. Dito isso, pergunto, o que representa a força de Bolsonaro e do seu governo? Muitos de vocês devem ter respondido que essa força / poder está relacionada aos 57.797.847 votos. Dizem que foi mais, que o elegeram, e a popularidade em que pesem todos os ataques e articulações do derrotados e de boa parte da mídia se mantém intacta, inclusive vem aumentando. Sim, isso é verdade e é muito importante, ou seja, a base do presidente Bolsonaro está aí na questão da popularidade do povo brasileiro, dos eleitores que votaram nele, e da margem que aumentou ao passar do tempo. Bom, vamos lá. Outro ponto. As ações da Lava Jato que escancararam a corrupção dos governos anteriores e fizeram surgir no país uma imensa indignação popular. Sim, isso também é um fator muito relevante. A ausência, o vácuo mesmo de bons políticos que pudessem representar uma alternativa. Um contraponto importante a governos da esquerda progressista. Mais uma vez, sim, isso é incontestável. Ou seja, mais 2 pontos, a questão da Lava Jato
Nós estamos vendo a Lava Jato... Gente, como eu falei para vocês, nunca vimos a Lava Jato trabalhar tanto como nesses últimos anos na mão de Bolsonaro. E principalmente agora que o Moro saiu, parece que começaram a encontrar políticos do PSDB também, né? A ausência de políticos, né, para contrapor a esquerda, porque praticamente todos se alinharam às corrupções da esquerda, né? Então a gente não quer mais do mesmo. Bom, o fato de Bolsonaro ser católico cristão, sendo que no Brasil temos 50% da população católica e 31% evangélica, portanto, acreditam em Deus, na Bíblia, na família e por aí. Mais uma vez, sim, outro ponto positivo para Bolsonaro, o que mantém a popularidade de Bolsonaro, o que mantém o governo do Bolsonaro forte, né? Essa questão católico evangélico. Bolsonaro, ele tem respeitado, né? Não só respeitado, como abraçado a causa católica, evangélica e, enfim, trabalhado em cima disso daí, desses valores, diferente da esquerda, né? Que tentou ou tenta destruir o catolicismo, as religiões, com ataques, né? Nós vimos aí a defesa da esquerda aos vilipêndios que nós sofremos aí no passado, né? Mas vamos lá. Sem dúvida, católicos e evangélicos tendem a ser conservadores, como o presidente. Opa, ó, conservadorismo, evangélicos, católicos, presidente. Mas quero ir um pouco além da superfície e comentar alguns pontos que acredito são além dos que citamos acima, parte de um mosaico sistêmico que foi sendo combinado quase magicamente para estabelecer o conjunto de fatores que tornam Bolsonaro e seu governo praticamente imunes a todo esse estardalhaço desconstrutivista que vem sendo feito pela esquerda e seus aliados, que acredito não se sustentem e não logrará êxito. Muitos dos pontos que vou alencar, sem ir muito a fundo, já representariam temas que pudessem render um artigo denso e completo, cada um deles. Mas vou citar sucintamente apenas para uma breve análise de suas implicações, sem obviamente esgotar os temas, nem os pontos, que são complexos e multifatoriais. Logo requerem muita leitura, pesquisa, reflexão e ampla discussão da opinião pública, além de gestão da parte do governo e da ótima equipe. Dito isso, vamos alencar pontos. Vamos lá, agora vamos começar, né, a entrar no X da questão. Bom, podemos começar pela reforma da Previdência, que seria um forte entrave e um desastre para as contas públicas caso não fosse aprovada. Isso já representou um grande avanço, mesmo que seus ganhos tenham sido diluídos pelos efeitos da pandemia, mas imagine como poderia ser pior sem ela. É uma boa pergunta, né? A pessoa por isso que a esquerda foi tão contra a política da reforma da Previdência, porque ela surtia efeito. Nós estamos vivendo hoje, dentro da pandemia, graças a essa política da reforma que foi aprovada. Agora, vocês imaginem se não tivéssemos entrado na pandemia, o quanto o Brasil cresceria. O marco do saneamento representará investimentos que podem melhorar a saúde da população mais carente, diminuir os custos com a saúde pública e impactar favoravelmente a produtividade dos brasileiros. Um problema endêmico. Cadê aqui? Um problema endêmico. Quem, no passado recente, investia em saneamento, que é pouco visível para eleitores, a não ser que fosse para desviar recursos. E os recursos para esses projetos poderão vir do setor público e do setor privado, interno e externo. O mundo está em crise, e não somente o Brasil, mas o Brasil tem muito trunfos para retomar as atividades e crescer, mais do que a maioria dos países. O nosso agronegócio, por exemplo, pode ser a locomotiva da economia e há muitas razões para acreditar nessa projeção. Os indicadores são abundantes, basta olhar, pois estão todos disponíveis, por incrível que pareça, gente. Um dos setores que tem batido recorde em crescimento, mesmo na pandemia, é o agronegócio. Olha só que interessante, a pandemia comendo e o agronegócio crescendo. Os empresários do campo construíram um agronegócio espetacular e isso com apenas 7% de ocupação no território, mesmo enfrentando todo tipo de lobbies corroborados, acreditem, por universidades brasileiras com dinheiro público. O Brasil é um celeiro de alimento para o mundo. Quem mais faz lobbies contra o Brasil já não tem tanta importância relativa no total de nossas exportações.
Segundo o Mundo Rural Business, os embarques de farelo de soja para a União Europeia, que em 2001 representavam 48%, hoje não passam de 11%, e os de carne bovina, que em 2000 representavam 43%, hoje não passam de 5%. Basta ver as estatísticas. O mundo, de um modo geral, quer e precisa comprar do Brasil, ou seja, existem muitas opções de mercado para receber nossos produtos. E a ministra Tereza Cristina, com o apoio do ministro Ernesto Araújo, tem feito um trabalho brilhante na abertura de novos mercados. O Estado é um paquiderme que vai diminuir, ou seja, tem muito o que cortar e desonerar, né? A questão do inchaço da folha pública e enfim. No setor público, e esses recursos poderão e deverão ser realocados em benefício da sociedade e da economia e infraestrutura, por exemplo, o que já vem sendo feito pelo ministro Tarcísio, com imensos ganhos econômicos e eleitorais. As privatizações, mesmo que gradativamente, o processo não é muito rápido, mas já começou. Vão trazer renda, diminuir o Estado e a corrupção potencial e ajudar a emagrecer o Estado naquilo que não lhe compete. Essa missão está nas mãos competentes de Salim Matar, uma das grandes cabeças desse governo. Gente, estatais, sinônimo de quê? Cabide de emprego. É dinheiro público para pagar esse negócio. Lembram da história do trem-bala? A estatal existia, o trem não. Os cabides, sim, pagava-se dinheiro, pagava-se o salário com dinheiro público das pessoas. Ou seja, era ali que estava o inchaço, o dinheiro estava todo desviado, era desviado para favorecimento nessa coisa de estatais. Quando a estatal deixa de ser estatal e passa a ser privatizada, uma empresa privada, não é mais o governo quem vai pagar o salário, não é mais do governo que o dinheiro que vai vir para cobrir os prejuízos, não. É do empresário ou do conglomerado que assumir aquela postura ali. E outro detalhe, uma coisa boa, é que o Estado passa a não ter mais prioridade em emprego. O cara não pode mais oferecer um emprego para determinada empresa que foi privatizada em troca política, porque agora a gestão da empresa, da empresa privada, da empresa que era estatal e agora é privada, passa a ser de um controle fora do governo. Isso faz com que sobre dinheiro, menos corrupção, menos do troca-troca. A monetização dos bens do crime organizado, o crime organizado, a cada dia compensa menos no Brasil, e o patrimônio dos criminosos tem que ser e está sendo revertido em recursos para a sociedade. O cara é preso, pega o patrimônio dele, vende e empurra aonde? Na sociedade, no povo. O bom momento em especial para gerir os juros e o câmbio. O ambiente e a equipe econômica usam a taxa de juros para fomentar a economia, desmantelando o paraíso dos rentistas, como diz o Guedes, desonerar o serviço da dívida e fomentando as exportações com um câmbio no patamar mais elevado. Garantia do ingresso crescente de divisas via exportações e muito mais competitivas. Juros mais baixos também garantem que os investimentos que entram no país a partir de agora são investimentos produtivos. Nesse aspecto, o Brasil figura no grupo dos 25 países de maior atratividade no mundo para investimentos. Olha que coisa boa! E acaba de ser convidado pela OECD para coordenar o grupo de recuperação econômica pós-pandemia. Gente, presta atenção. Graças ao sistema do Paulo Guedes, o Brasil tem, apesar da esquerda dizer o contrário, né? O Brasil tem se saído bem no enfrentamento dessa crise em relação à parte econômica, né? Tanto é que a OCDE pegou e chamou o Brasil, né, através do Paulo Guedes, para coordenar a recuperação. Os caras reconheceram o trabalho do cara. É claro que a esquerda odeia esse tipo de informação. A agenda liberal, depois de 2 governos progressistas, estatizantes e que durou mais de 20 anos. Torna o terreno ainda mais fértil, caminhamos muito mais rapidamente, pois está quase tudo por fazer e está sendo feito de forma acelerada por uma equipe tecnicamente muito bem constituída. O mundo ama o Brasil e os brasileiros. Temos um grande potencial turístico sem a demonização que tem sido articulada contra o Brasil. Uma boa política de turismo e de investimentos na nossa imagem vai reposicionar o nosso país perante o mundo. Investimentos não faltarão e o Brasil é especialmente privilegiado pela natureza. Hoje tudo é mais visível com a mensagem e os canais adequados.
Talvez, depois dessa longa clausura e do medo que foi imposto, as pessoas queiram conhecer o mundo e suas belezas. Vamos fazer aqui uma pausa para respirar bem fundo, tomar um café, beber água ou ir ao banheiro. Agora, continuando. Os recursos que deixaram de ser desviados, estima-se que cerca de 200 bilhões de reais eram desviados anualmente nos governos anteriores. Olha quanto dinheiro. Imagine que agora teremos muito mais recursos indo de fato para onde devem ir, com base no orçamento honesto e onde essa corrupção está sendo consideravelmente diminuída. Gente, 200 bi por ano, gente, era desviado do Brasil. 200 bi. Agora você imagina esse dinheiro permanecendo agora e sendo usado de forma correta. É por isso que o Brasil não quebrou nessa pandemia. Quebrou na mão do PT, que não tivemos crise. E no momento de crise com Bolsonaro, o Brasil está passando. A depuração das casas políticas, isso é algo que só se consegue pelas urnas e já começou a acontecer. E no mais importante, quem decide isso é a população muito mais consciente e politizada do que em qualquer outra época. Bandidos e corruptos não se sustentarão facilmente. O enfraquecimento das oligarquias e lobbies setoriais decorridos 1 ano e meio do novo governo. Gente, quanta mudança em 1 ano e meio de governo, hein? Os partidos políticos já perceberam que o velho esquema das coalizações não mais se aplicam, mesmo que articulações e política façam parte, pois as casas são políticas, não há corrupção e desvios envolvidos nessas articulações. Aos poucos, o Brasil e os brasileiros vão sendo os principais receptáculos dos investimentos da União. A correta alocação dos recursos, mesmo em meio à desgraça da pandemia, por mais que haja desvios pelo que o Supremo propiciou durante a pandemia. Os recursos têm sido corretamente alocados pelo governo federal, evitando um colapso da economia. Já disse que a queda no PIB será em torno de 4% e 5%, mesmo que projeções agora são meio que um chute, e não mais os 6,5% como o próprio BC projetara, e muito menos os 9,1% que o FMI chutou. A possibilidade de uma recuperação em via razoável, mesmo que dependa de vários fatores, mas esses fatores estão se alinhando com uma força impressionante. Você já cansou? Pois ainda tem um pouco mais. A reforma administrativa e a possível discussão de um pacto federativo com a descentralização do orçamento da União e que passa a ser uma responsabilidade dos estados e municípios nunca esteve mais próxima de ser discutida, entendida, gente, e aprovada. Eu vou parar por aqui porque o vídeo tá longo. A matéria ainda continua mais ainda, tá? A matéria ainda tem muito mais, né? Então eu vou parar por aqui, né? Porque senão a gente não haja tempo para ler isso aqui. Ainda tem muita coisa, mas isso aqui é o pouquinho de mostra o porquê Bolsonaro foi a melhor escolha, está sendo o melhor presidente do Brasil e com certeza será reeleito. Não vai ter Sérgio Moro, não vai ter Lula, Haddad, Gleisi Hoffmann, seja lá quem for, Bolsonaro será reeleito. Eu não vou ler o restante porque eu sei que a leitura disso aqui é meio enfadonha, né? Mas é bom que a gente tenha um conhecimento do que está acontecendo no Brasil para que nós não venhamos ser enganados pela esquerda. A esquerda não mostra isso aqui, a esquerda esconde tudo isso aqui. Elas invertem os fatos, demonizam tudo para você acreditar que o país... Cara, presta atenção, o Brasil não tinha crise, o PT levou o Brasil à crise. Hoje o Brasil está na crise, Bolsonaro está tirando o Brasil da crise. Essa é a diferença. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.